Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns aspectos sobre a Baby Doge, o que está acontecendo com o criptoativo após a listagem. Tem muita gente feliz porque essa listagem finalmente aconteceu. Eu vejo muita gente também preocupada porque aquela valorização que se esperava um tempo atrás não veio. Ela teve sim, a Baby Doge teve uma valorização de mais de 100% ali, só que foi muito abaixo do que a maioria dos investidores esperavam. Por que isso ocorre? E a partir de agora, hoje mesmo a Baby Doge está aqui, eu estou olhando aqui, está caindo 5, 6% nas últimas 24 horas, enquanto o mercado está até mesmo positivo. Será que a gente pode ver mais quedas para esse criptoativo nos próximos dias? E mais importante do que isso, será que ainda faz sentido holdar? Será que há uma expectativa? Listou na Binance, a partir de agora, algo de bom pode vir? Fica comigo até o final desse vídeo. Comente aqui abaixo sua opinião, é sempre importante saber. Eu vou tentar esclarecer alguns pontos aqui para vocês e lembrando que isso aqui é somente a minha opinião. O vídeo não é indicação de compra, de venda ou algo do tipo. E o melhor lugar para você negociar Baby Doge e outras 1000 criptomoedas é dentro da Coinex. Vou deixar um link para você fazer o cadastro, você vai ter desconto vitalício nas taxas e vai poder negociar várias moedas, além do fato de que sempre nessa aba aqui onde eu estou passando o mouse, existem promoções para você participar. Então, por exemplo, existem recompensas de 4.000 SDTs, 12.000 SDTs, enfim, uma infinidade de possibilidades aqui na Coinex. Bom, basicamente essa é a valorização que a Baby Doge teve após essa listagem na Binance, que foi esperada aí por vários holders, por todos os holders basicamente da Baby Doge, por anos, né? Por mais de 2 anos pelo menos. E aqui a valorização que vocês estão vendo na tela representa, como eu disse para vocês, um pouco mais de 100%. Ela já corrigiu, então se a gente pega um histórico geral, o resultado hoje dessa listagem é de 87%, tá? Só para vocês entenderem que não cortou zeros ou algo do tipo. Mas o que pode acontecer no futuro? Ainda há esperança? Então, a gente vê vários outros criptoativos, eu já usei em um vídeo recente aqui como exemplo a própria Flock, e eu vou falar novamente sobre ela, porque é um caso muito parecido. É um caso de uma criptomoeda que também teve listagem, e não foi só a Flock, tá? Várias outras aconteceram isso aqui. Até mesmo a Shiba Inu, que foi lá atrás, foi lá em 2021, também aconteceu um movimento parecido. Aí você pode até estar se perguntando, pô, teve a Neiro que listou junto ali, e essa tal de Neiro teve 2.000% de valorização. Teve vídeo aqui no canal explicando por quê. É uma criptomoeda que era muito mais barata, enfim. Teve suas peculiaridades ali, pontos diferentes da própria Baby Doge. Então, o que acontece aqui com a Flock, que é o melhor exemplo que eu gosto de olhar aqui? Quando ela listou na Binance, que foi aqui em maio de 2023, vocês podem ver no gráfico, inclusive, que tivemos queda do criptoativo depois de um tempo, tá? Exatamente isso, queda. Mas alguns meses depois, aproximadamente 5 meses depois, olha o que aconteceu, você está vendo aqui onde eu estou ampliando, essa grande valorização da Flock. Isso aqui é um fator que vem acontecendo com muitos criptoativos e sim, eu acredito que deva acontecer com a Baby Doge. Já dizendo para vocês aqui, adiantando a minha posição hoje como investidor do ativo, lembro sempre que eu não me exponho demais, que eu não tenho grandes capitais na Baby Doge, porque é um ativo de completo risco, uma meme coin. Criptomoedas já trazem consigo vários riscos, né? Meme coin ainda mais. Então, eu não faço exposições malucas igual eu vejo pessoas fazendo, colocando todo o capital, colocando valores altos. Se eu perder o valor que eu tenho aqui na Baby Doge, a minha vida segue. É lógico que eu não gostaria de perder esse valor e, pelo contrário, eu quero multiplicá-lo com o criptoativo. Mas eu quero que vocês entendam esse ponto aqui que é muito importante. Sem fazer loucura, sem se expor demais a um único criptoativo. Vou deixar um vídeo depois aqui para vocês entenderem a importância de diversificar. Mas quando eu olho aqui para a Flock, tem a PEP, tem a Bonk, outros ativos que são moedas memes, que também trouxeram depois de alguns meses valorizações e nos primeiros dias ali, após aquela euforia, elas trouxeram quedas, que é o que está acontecendo com a Baby Doge. Eu vejo esse padrão se repetindo. O que acontece com essa listagem? Muita gente que estava esperando por muito tempo ali com o criptoativo, esperando somente a listagem, aconteceu a listagem, agora vai começar a realizar. Então a gente aumenta a pressão de venda. Consequentemente, o preço do ativo tende a cair. Tem muita gente vendendo agora porque listou, muita gente vendendo porque está frustrado também, porque não trouxe a valorização que esperava. A maioria dos holders da própria Baby Doge estiveram aí segurando esse criptoativo por muito tempo, esperando somente a tal da listagem. Então,
passado esse momento aqui turbulento, nos próximos meses temos uma tendência muito mais positiva, porque aí vamos ter o choque de demanda com os próprios investidores da Binance, haja visto que o maior capital cripto está na Binance, tá? Por isso que ela é a maior corretora do mundo. Então, tem potencial de muitos novos investidores. Além do fato de que o mercado começa a olhar de uma maneira diferente o criptoativo a partir de agora. Outro aspecto que eu já mostrei para vocês que vai dar um recado muito importante para o mercado é que nós temos aí alguns meses apenas de uma nova equipe. Para quem não sabe, os donos aí, os devs da Baby Doge, passaram adiante o projeto. Eles fracassaram nessa parte, por exemplo, de listar na Binance, e os novos que chegaram agora, chegaram recentemente, já conseguiram a listagem. Não só isso, conseguiram também alguns projetos, entraram para essa narrativa aí de app no Telegram, né, do joguinho de boot ali, que também é interessante, enfim, trazendo narrativas ali para o próprio projeto. E um ponto importante é, por que antes se esperava uma valorização muito maior ao listar na Binance e hoje a gente lida com uma realidade diferente? É porque o mercado justamente mudou. Lá, quando se falava em uma listagem em 2021, a maioria das criptomoedas que listava na Binance trazia pelo menos 1.000 a 2.000% de valorização. E a Baby Doge tinha uma expectativa muito grande em prol do ativo naquele momento. Acontece que eles tardaram, acabaram demorando demais para conseguir essa listagem, precisou trocar de equipe para conseguir de fato essa listagem. Isso, o time passou, aquela repercussão que poderia trazer acabou não vindo à tona. Muitas criptomoedas foram listando na Binance e foi perdendo essa questão de uma valorização logo após a listagem. A gente viu aí que o impacto acabou sendo muito diferente na maioria dos criptoativos e o mercado de fato mudou. E sabendo disso, eu fiz uma projeção aqui realista para o criptoativo, tá? Não acredito em corte de 2 zeros, valorização de 100 vezes, por exemplo, ou algo do tipo. Acredito que poderão ocorrer valorizações sim, mas talvez não tanto quanto você espera, talvez não tanto quanto a maioria da comunidade espera. Então eu vou usar o exemplo da Flock também, mas eu poderia usar outras, como a Bonk, como a PEP. Nem vou usar a PEP porque a PEP rompeu o patamar aqui e foi lá para as cabeças das maiores meme coins, então chegando até perto da Shiba Inu, então não vou usar a PEP aqui, poderia, mas eu vou usar a Flock para mostrar para vocês o que uma moeda parecida com comunidade também, com características de uma moeda meme. A Flock tem mais recursos, eu acho mais interessante até nesse aspecto, mas o que uma moeda desse nicho chegou a fazer em valor de mercado, que é o que verdadeiramente importa, como eu sempre digo para vocês. Então, por exemplo, nessa valorização após meses de listagem na Binance que houve com a Flock, e para quem não acompanhou, foi algo em torno de 700%, até um pouco mais ali. A gente teve aqui, o mais importante de olhar, é o valor de mercado que o criptoativo atingiu e o cenário do mercado também naquele momento, tá? Ainda a gente estava chegando com o Bitcoin próximo ao ATH, próximo aos 72 mil. Esse é um fator importante também aqui para a Baby Doge. O Bitcoin precisa voltar ao seu ATH, acredito sim que vai acontecer ainda nesse final de ano, a volta aos 72 mil, aliás, passando o seu último topo histórico, para quem sabe já engatilhar uma sequência de fato de alta. Então, depende também do próprio mercado, obviamente isso aqui, mas a própria Flock aqui, nesse cenário, a gente não chegou no ápice de um bull market, nem perto disso, ou de uma hot season, a Flock chegou a casa aqui de quase 3 bilhões de valor de mercado. Na verdade, se a gente pula aqui para o mês 6 de 2024, que aí sim, no grande momento, ela chegou aos 3 bilhões de valor de mercado, tá? Ela atingiu essa capitalização. E qual a capitalização hoje da Baby Doge? Ela é de 300 milhões, ou seja, 10 vezes menos do que esse topo da Flock. Não estou falando do momento atual, tá? Que a Flock teve correções e hoje a sua capitalização aqui é de 1,3. Então ela teve sim uma queda. Mas a gente nem viu o melhor cenário ainda do mercado e ela chegou aos seus 3 bilhões de valor de mercado. Se a Baby Doge chegasse a esse patamar, eu não acho impossível, nós teríamos aqui o famoso, do preço de hoje até esse patamar, o corte de 1 zero, ou seja, a valorização de 10 vezes, a valorização de 1000%. Chama como quiser, no final é a mesma coisa. 10 vezes é mais fácil de entender, né? Você teria a valorização de 10 vezes do capital investido, caso ela chegue a esse valor. Acredito que vai chegar, existe a possibilidade, mas eu vou ser um pouco mais pés no chão aqui. Caso ela chegue, por exemplo, à capitalização de mercado de 2 bilhões,
2,1 ali, na verdade, a gente teria uma valorização de 7 vezes, 700% aproximadamente, que é o que eu estou esperando aqui para a Baby Doge. Então, eu particularmente acredito que sim, esse ativo vai valorizar nos próximos meses. Se culminar com essa questão do Bitcoin estar muito bem já no final do ano, no final para o início do ano que vem, eu acredito que a Baby Doge possa já nesse período fazer essa valorização de 500, 600 até 700%, podendo chegar até 1000% ali, como eu dei esse exemplo da Flock, né? Mas chegando aos 500%, aí sim eu vou começar a fazer as minhas realizações, tá? Não vou ficar segurando e morrer ali com o criptoativo, porque a gente viu aqui que a própria Flock, por exemplo, teve quedas depois de atingir esse patamar. E a gente não sabe quando é o topo, nem quando é o fundo, por exemplo. Por isso, não só as compras parciais, né, como eu já ensinei para vocês aqui, quando você está investindo num criptoativo, você vai comprando à medida que ele vai caindo com o passar do tempo. Mas as vendas parciais, o DCA funciona também para as vendas, também é algo muito interessante. Então, chegou a um patamar de 5 vezes do preço atual, eu já vou começar a realizar algumas vendas. Não vou vender tudo. Então, se ele começar a cair depois, pelo menos já vendi uma boa parte a 500%, mas também, se a Baby Doge continuar a subir, chegar ao que eu espero de 700% a 800% ali, eu vou poder vender, vou ter mais quantidades de tokens para vender nessa faixa, tá? Acredito na projeção teto aqui, estou falando de um médio prazo, né? A gente não está olhando para 2026, 2027, não quero ficar falando sobre isso aqui, até porque é uma moeda meme, a gente não sabe o seu futuro, tá? Então é isso, minha projeção realista aqui na Baby Doge, levando em consideração o que aconteceu com várias outras moedas do setor, até a própria Baby Doge, o patamar de capitalização que ela atingiu. Acho que um teto interessante para esse médio prazo seria de 3 bilhões, fazendo assim 10 vezes do preço atual, mas acho difícil chegar a isso, por isso olho para um cenário um pouco mais realista ali, que já é muito interessante, 700%, por exemplo, a partir de hoje, já começando a fazer as vendas com 500%, que vai dar mais ou menos o preço, eu vou calcular depois, eu vou colocar na tela aqui para vocês o preço que eu começaria a realizar nessa etapa, tá? Mas isso é só o que eu faço olhando a minha carteira, não sei qual a sua carteira, qual o nível de exposição, o que você faz, por isso eu não posso te dar uma dica direta aqui ou coisa do tipo, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e comenta aqui Baby Doge e o quanto você acredita que ela vai fazer de valorização. Baby Doge 10x, 5x, 20x? Comente aqui, eu quero saber a opinião de cada um de vocês. Vou ficando por aqui e te espero no próximo conteúdo.